Bom dia, meu povo lindo. Vamos lá iniciar mais um dia de atividades nesta terça-feira. E hoje a nossa disciplina ficará por conta de língua portuguesa. Então, vamos abrir aí o nosso livro na página 37. Vamos lá? E hoje vamos falar sobre histórias de ontem e de sempre. Por que de ontem e de sempre? O nosso conteúdo será a respeito de contos de fadas. Vamos lá? Antes da leitura. Ricardo Dalai. O texto que você vai ler foi escrito pelo paranaense Ricardo Dalai. Além de ser escritor, Ricardo trabalha na área de edição de livros. É professor de literatura brasileira e autor do blog Pequenas Reticências, destinado ao público infanto-juvenil. Número 1. Observe o sumário do e-book no qual o texto foi publicado. Então, vamos observar aí o sumário, onde é dividido da seguinte maneira: apresentação, fadas e companhia, fabulando, histórias das gentes brasileiras. Então, esse daí é o sumário. É aquela parte do livro onde apresenta sua divisão, onde cada texto será encontrado, o número da página. Estão observando aí? Letra A. Você sabe o que é e-book? Vocês sabem, pessoal, o que é um e-book? E-book é um livro eletrônico. Como tem um livro eletrônico? Desses livros que a gente consegue fazer a leitura através do celular, através do computador, de um tablet. Então, chama-se livro eletrônico. B. Você conhece alguma das histórias desse e-book? Desses títulos que estão aí, vocês conhecem algum? Eu acredito que a maioria conheça todos. Não é isso? Questão C. O título do conto que você vai ler é A Bela Adormecida. Em que parte do sumário esse conto está? Em que parte do sumário? Está na apresentação, Fadas e Companhia, Fabulando ou História das Gentes Brasileiras? Procurem aí, deem uma olhadinha e anotem aí. Questão D. O que você imagina que há em comum entre os textos listados nessa mesma parte do sumário? O que é que vocês imaginam que isso daí vai ter em comum? Me digam aí. Pessoal, o que tem em comum é que todos falam de contos, né? Não é isso? Vamos agora para a página 38, desculpa. Na página 38, 39 e 40 será o texto sobre a Bela Adormecida. Vocês farão a leitura desse texto, que eu não vou fazer aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? E vai ficar cansativo para vocês assistirem. Então, façam a leitura para a gente começar a responder as atividades da questão 41, da página 41. Então, após a leitura, vamos lá. Estudo do texto. Número 1. O que você achou desse conto? Gostaram do conto A Bela Adormecida? É bacana? 2. De acordo com a história que você acabou de ler, o rei deixou de convidar uma das fadas porque ele tinha apenas 12 pratos de ouro. Então, uma fada ficou de fora porque só havia 12 pratos de ouro. Letra A. Se você fosse o conselheiro do rei, que conselho daria a ele? Que conselho você daria ao rei? Questão B. O que você achou da atitude da fada que não foi convidada para o banquete? Você achou que foi uma atitude legal? Você acha que ela está errada? Então me digam aí, anotem aí as respostas. Questão 3. Onde se passa a história desse conto de fadas? Onde é que acontece esse conto de fadas? É numa cabana, num castelo, num palácio? Onde é que acontece o conto? Questão 4. Que personagens você definiria como vilã
ou vilão, ou como herói e heroína desse conto? Que personagens? De acordo com sua imaginação, seu pensamento. Quem é o vilão ou a vilã dessa história? Quem é a pessoa malvada? E quem é a pessoa boazinha que fez um ato heróico? Heróico. Quem é essa pessoa? Então, você vai dizer, vilão ou vilã é a, herói é o ou a. Ok? Questão 5. Na história, a princesa feriu-se com um fuso e caiu em um sono profundo. De que maneira o problema foi resolvido? Vocês viram aí no texto que após a princesa furar-se no fuso, ela caiu em um sono profundo. Mas como foi resolvido esse problema? Quem resgatou ela desse sono profundo? Página 42, pessoal. Vamos lá? Vamos dar continuidade aí na questão 6. Nos contos de fada, é comum existir um elemento ou objeto mágico, que é, geralmente, encantado por fadas ou bruxas. Nessa história, quais são os elementos mágicos? Quem são os elementos mágicos? Dica: um é um objeto e outro é algo feito por uma pessoa. Então, o que houve de mágico aí nessa história? Qual foi o objeto e qual foi a ação praticada por alguém que era mágico? Questão 7. Releia o início do conto de fadas. Era uma vez um rei e uma rainha que queriam ter filhos, mas não conseguiam. Um dia, para a alegria de todo o reino, a rainha teve uma linda menina. Letra A. Esse trecho aí, indica que a história ocorreu há muito tempo, mas que não é possível saber exatamente quando. Ou esse trecho indica que a história ocorreu recentemente e é possível saber quando foi. Pessoal, qual das duas alternativas está correta? Analisem bem direitinho para não marcar errado. Questão B. Que outras expressões, além de era uma vez, costumam ser usadas para iniciar um conto de fadas? Quando a gente vai começar um texto que é um conto de fadas, além de era uma vez, que outra expressão a gente pode usar? Podemos usar certa vez, certo dia, há muito tempo. Então, anote essas expressões aí. Questão 8. No texto, A Bela Adormecida, há expressões que indicam a passagem do tempo. Identifique e sublinhas. Então, você vai voltar lá no texto e sublinhar essas expressões. 9. Qual é o tipo de narrador do conto de fada lido? É um narrador personagem, pois também participa dos acontecimentos da história, ou é um narrador observador, pois ele somente conta a história? Qual dessas duas opções? Tchan, 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 tchan. Vamos lá para a página 43, para finalizarmos. Questão 10. Releia outro trecho do conto de fadas. Lá dentro, tudo estava em silêncio e todos dormiam. Mas o príncipe corajoso subiu as escadas até chegar à velha torre. Foi quando se deparou com a mais bela moça que já vira em toda a sua vida. Emocionado, ele a beijou. Nesse momento, o encantamento foi quebrado e a Bela Adormecida acordou. Pessoal, observe que nesse trecho aí do texto existem 6 palavras que estão em negrito. 6 palavras em negrito, certo? Essas 6 palavras que estão em negrito, elas estão em que tempo verbal? Presente,
passado ou futuro. Presente é algo que está acontecendo agora, neste momento. Passado, que já aconteceu. Futuro ainda irá acontecer. Então, quando diz assim, tudo estava, não está, nem estará, estava. Então, é passado. Subiu. Passou-se, né? Deparou, beijou, foi e acordou. Então, todas essas palavras, elas encontram-se no passado. Questão 11. O conto de fadas, A Bela Adormecida, é uma narrativa. As narrativas são organizadas nas seguintes partes: situação inicial, um conflito, o clímax e o desfecho. O que é a situação inicial? A situação em que são apresentados os fatos e os personagens principais. Então, isso daí é no início do texto. Conflito é um acontecimento que faz a situação inicial ser alterada. O clímax é o momento de maior tensão, o auge do conflito. Então, é a parte mais importante do conflito, é o clímax. E o desfecho é a parte final, onde o conflito é solucionado. Ok? Então, aí, ó, abaixo dessa questão 11 tem: localize no conto de fadas lido cada uma dessas partes da narrativa. Compreendido, pessoal? Então, você vai lá no texto e vai localizar isso daí. Questão 12. O conto lido termina em um final feliz. Que outros contos de fadas você conhece que também terminam com um final feliz para as personagens heroínas? Então, você vai anotar aí embaixo da questão 12, pelo menos 2 contos de fadas que terminam com um final feliz. Compreendido, meu povo lindo? Então, a nossa atividade de hoje, ela encerra-se por aqui, ok? Beijos, tchau, tchau e um bom dia!